Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-o pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Amém? Parei para meditar nessa palavra, paramos para meditar nessa palavra, aonde aqui nesse versículo, no versículo 41, vai nos narrar, aonde vai nos falar sobre um homem, um pai, chamado Jairo. E aqui a gente vê, eis que veio um homem chamado Jairo. A gente vai ver uma situação, um pai, onde esse pai, ele estava passando por uma situação não muito fácil na sua casa. E a gente vê, para meditar sobre Jairo. Jairo, ele teve uma atitude correta. Jairo, a palavra não vai dizer que Jairo ele se desesperou, não. Mas Jairo ele teve uma atitude. Havia na casa de Jairo um cenário de morte. Havia na casa de Jairo um cenário de lamento, um cenário onde havia pessoas em desespero. E antes de continuar, eu quero te falar nessa noite. Eu não sei qual cenário que você está vivendo. Eu não sei qual momento que você está vivendo nessa noite. Havia uma situação que Jairo estava passando. Mas Jairo ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude. E ele foi atrás de quem podia fazer algo. Ele foi atrás de alguém que podia fazer algo pela vida dele, pela casa dele, pela família dele, pelo momento que ele estava passando. Deixa eu te falar nessa noite. O cenário não limita o poder de Cristo na sua casa, na sua vida. O cenário não limita o Cristo que nós servimos. Eu tenho visto pessoas nos nossos dias desistindo por causa de alguma situação. Mas nessa noite eu quero falar para você aqui, nesse momento, através dessa palavra. Se você chegou aqui nessa noite, nessa situação, querendo desistir dos caminhos do Senhor, por algo que está acontecendo na sua casa, por algo que está acontecendo na sua vida, por algo que está acontecendo na sua família, deixa eu te falar, toma a posição de Jairo nessa noite.
Mas o interessante é que Jairo, a palavra do Senhor vai dizer que a palavra vai dizer: olha, eis que veio um homem chamado Jairo, e chefe da sinagoga. Jairo, ele era um homem que ele era o chefe da sinagoga. Deixa eu te falar nessa noite, não busque a presença do Senhor só aqui dentro, mas vai com a presença para a sua casa. Não sinta a presença do Senhor só aqui e deixa ela aqui nessa noite. Essa presença que você sentiu, louvou, glorificou, leve ela para a sua casa. Jairo era o chefe da sinagoga. A palavra não vai falar que Jairo ele foi buscar a presença para levar para a sinagoga. Jairo ele foi buscar a presença para levar para dentro da casa dele. Jairo ele tinha costume ali, talvez dentro da sinagoga, onde ele reunia com seus irmãos, ele tinha esse tempo de buscar a presença ali. Mas deixa eu te dizer, a presença tem que ir contigo para a sua casa. Aquilo que você sente aqui é o que você tem que levar para dentro da sua casa. E a palavra do Senhor continua falando. E quando Jairo ele chegou até Jesus, olha o interessante, o que é que Jairo fez. A palavra vai dizer, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou. Então Jairo ele não foi só até Jesus, mas ele chegando, ele suplicou a Jesus, ele clamou a Jesus. O que suplicou? Acredito que Jairo ele foi falar o que estava se passando, o que estava acontecendo na sua casa. Então nessa noite eu quero colocar mais algo sobre essa mensagem. Jairo ele tomou a decisão certa, ele foi atrás de Jesus. Mas quando ele chegou, ele foi atrás, ele suplicou, ele suplicou uma oração, meu amado. Fala para Jesus o que está acontecendo, fala para Jesus o que é que está se passando. O motivo não é desistir, o motivo não é abandonar, mas é apresentar para Jesus a situação que você está passando. É apresentar para Jesus. Mas muitas vezes a gente só vê o Jesus fez na vida de Jairo. Jesus ele não mudou, Jesus ele continua operando, Jesus continua libertando, Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Mas clama o Senhor Jesus, pede o Senhor, tem um diálogo com Jesus, que Jesus ele pode. Jairo ele apresentou a Jesus aquilo que ele precisava, aquilo que ele não poderia resolver. E a palavra do Senhor vai dizer, ele suplicou que chegasse até a sua casa. Jairo ele não chegou e se prostrou aos pés de Jesus, mas Jesus continuava onde ele estava. Jairo chamou, Jairo suplicou para que Jesus chegasse até a casa dele. Então suplica ao Senhor Jesus, Jesus vai até a minha casa, Jesus faz na vida do meu marido aquilo que eu não posso, faz aquilo na vida do meu filho, aquilo que eu não posso. Jesus abre a porta que eu não posso abrir. Jesus, eu tenho família, talvez eu estou até desempregado. Jesus, abre a porta, eu preciso trabalhar. Sabe qual o motivo hoje? Nós não pedimos a Jesus. Jesus fala pedir, Jesus fala para pedir, Jesus fala bate, vai abrir. E Jairo ele pediu. Peça a pessoa certa, peça a Jesus. Peça a Jesus que é Ele que pode todas as coisas na vida daquele que o busca, na vida daquele que o procura. Aonde era um cenário de morte, aonde era um cenário, meu amado, aonde Jesus chega, o cenário é de morte, mas Jesus ele tem a vida.
Aonde tem cadeia, Jesus ele chega, ele dá a chave, ele abre, ele muda, ele molda, ele muda a vida do homem. Mas por que não tem acontecido nos nossos dias? Porque nós lemos a vida de Jairo e pensamos que o nosso Cristo, ele está limitado. Ele não é limitado. Ele pode. Ele continua operando na vida daquele que o busca. Mas para algo acontecer na casa de Jairo, Jairo fez o que? Ele saiu do seu... Ele foi atrás. Mas para que Jesus fosse, ele se lançou aos pés de Jesus. Ele botou o problema, entregou na mão de Jesus. Não é palavra minha, leia o que a palavra está falando. Jairo havia uma filha, e ele foi até Jesus. A palavra fala que ele clamou, ele pediu Jesus. Mas o clamor de Lázaro foi para que, de Jairo foi para que Jesus fosse até a sua casa. Mas muitas vezes nós saímos da igreja de culto todo dia, e não chega em casa, levanta a mão e profetiza dentro da nossa casa, profetiza dentro da sua casa. Esse Jesus que eu estou pregando, ele tem o poder de mudar o cenário lá. Esse Jesus que eu estou pregando, ele continua ressuscitando, ele continua curando e libertando. E a palavra do Senhor vai dizer, continua lendo no versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ei, deixa eu te falar nessa noite algo sobre esse versículo. Aquele que chegou falou: olha, não incomode mais o mestre. Mas se nós não incomodar Jesus, nós vamos incomodar quem? Se nós não pedir para Jesus, nós vamos pedir para quem? Nós temos que incomodar Jesus mesmo. Nós temos que pedir para Jesus, porque a palavra vai dizer, olha o que a palavra fala, olha, falava ele ainda quando veio um. Ei, não desista por causa de palavra negativa. Não desista por causa de palavra negativa. Continua pedindo Jesus. Mesmo que a pessoa está falando, não peça, não está dando certo, continua pedindo Jesus. Jairo podia falar: não, mestre, não precisa ir mais. Mas Jairo, ele podia falar: não precisa ir mais. Mas a palavra não vai dizer que ele falou isso. Deixa eu falar para você o que Jesus falou, e você receba para você nessa noite. Quando falou: a sua filha já está morta. Desesperador. Olha a pancada que veio sobre a vida de Jairo. Ele estava no cenário na casa dele que já não estava muito bem. Mas aquele que ele foi buscar esperança, chega a notícia dessa, só que a esperança de Jairo foi maior do que a má notícia. Não deixa a notícia negativa te parar. Não deixa uma palavra negativa te parar, te fazer você desistir do caminho do Senhor. Muitas vezes a gente está no caminho do Senhor. Quanto mais você tem ido para a igreja, sua casa tem piorado. É mentira de Satanás, meu amado. Quanto mais eu tenho procurado a Deus, as coisas têm piorado. É mentira de Satanás, meu amado. Porque quem procura a Cristo, a situação não fica do mesmo jeito. Mas às vezes nós queremos no nosso tempo, na nossa hora. Não é no nosso tempo, é na hora de Jesus. Se na presença de Jesus nós estamos lutando, imagine nas garras de Satanás o que vai ser. Não desista do caminho do Senhor. Persevera mais um pouquinho, Jesus está voltando. Persevera mais um pouquinho, Jesus está às portas. E Satanás, ele tem soltado mentira. E as pessoas têm desistido do caminho do Senhor. As pessoas têm desistido, têm abandonado a fé. As pessoas têm deixado de ir para a igreja. As pessoas têm deixado de se ajuntar para louvar o Senhor. E Satanás tem plantado isso. Mas Satanás tem falado isso: não incomode mais Jesus, porque não tem dado certo. Satanás tem incomodado e tem falado isso. E as pessoas têm desistido. Tem deixado de estar no culto para estar na frente de uma TV. Nada contra a TV,
tem deixado de estar num culto desse para adorar, tem estacionado. Deixa eu falar para você, meu amado, tão bom é que os irmãos vivem união, tão bom é que os irmãos estejam reunidos para louvar e adorar o Senhor. Jairo, ele não desistiu. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Deixa eu te falar nessa noite. Jesus falou: olha, crê somente. Está difícil? Crê somente. Você está esperando há muito tempo? Crê somente. Desistir não é a solução. Desistir não é a solução. Persevera mais um pouquinho, meu amado. Persevera que a hora vai chegar. É o momento do Senhor, é na hora dele. E a palavra do Senhor continua dizendo no 51: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Outra coisa que eu quero te falar aqui nessa noite: não é todo mundo que você compartilha, não é todo mundo que pode estar, não é todo mundo que pode entrar em certas situações da nossa vida. Não é todo mundo que você possa contar. Não é todo mundo que você pode confiar. A palavra vai dizer que na casa de Jairo havia uma multidão. Jairo podia sentar com um amigo e contar o problema. Jairo podia deitar no ombro de alguém ali na sua casa e contar o problema. Mas ele foi para o pé de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás daquele que pode mudar a situação. Tem momento que é você e sua família, meu amado. Tem momento que é você, não é todo mundo. Jesus não falou entra todo mundo, ele mandou entrar João, Pedro e Tiago. Jesus andava com 12. Mas tem momento que tem as pessoas certas. Se entrasse com Tomé, imagine Jesus entrando, entra Tomé. Então não é todo mundo que você deve contar. Porque se Jesus colocasse Tomé naquela hora, imagine você o que Tomé ia dizer. Então tem coisas na nossa vida que é Jesus e poucos que podem nos contar. Porque ali havia uma multidão. Havia multidão em alvoroço, havia multidão chorando, havia multidão ali. Mas tem momento que você tem que entrar no seu quarto, botar o joelho no chão e ter um diálogo com Jesus. Contar para Jesus qual é a situação, o que está se passando. Não existe cenário que quando Jesus quer agir, que Jesus não possa mudar. Não existe cenário que Jesus não possa mudar quando está na vontade dele. Porque a vontade de Jesus foi ir até a casa de Jairo. E no versículo 52 vai dizer: e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. 53, e riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Meu irmão, olha o cenário que estava nessa casa. O coração de um pai, aonde já havia multidão chorando, uma multidão em desespero, mas o coração de Jairo estava naquele que ele foi buscar. O coração de Jairo não estava na multidão que estava chorando. O coração de Jairo estava em Jesus, aquele que ele se prostrou e falou para ele tudo o que estava acontecendo. Ei, deixa eu te falar algo nessa noite. Quando Jesus levanta sobre a sua causa, meu amado, não tem quem vai impedir dele agir. Não tem quem vai impedir de agir. Cuidado com palavra negativa sobre a sua vida. Cuidado com palavra que vai te matar, que vai te destruir.
Cuidado com palavras que vai te diminuir. Jairo, quando ele chegou ali, não chame o mestre, ele poderia dizer: não, então mestre, fica aí, minha filha já morreu, não tem mais. Não, mas Jairo, ele estava confiando no Cristo. Ele estava confiando naquele que ele foi atrás. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, nós colocamos na mão do Senhor. Palavra negativa tira a minha e a sua esperança, e nós não devemos permitir palavras nos parar, meu amado. A palavra de Deus é maior do que a palavra negativa. E a palavra continua dizendo, quando no 53, quando diz assim: riam-se dele. Cadê a multidão que estava chorando? Era para se alegrar, né? Quando disse ela não morreu, era para ter uma alegria. Ao contrário, não era para zombar, não era para rir, era para se alegrar, porque Jesus estava falando que aonde ele viu um cenário de morte, ali havia vida. Aonde ele estava vendo um cenário de morte, Jesus estava falando que havia vida. Mas ele não se alegrou. A palavra vai dizer que eles foram rir. Eles começaram a rir, como se diz, foi zombar daquilo que Jesus estava falando. E muitas vezes nós estamos falando: meu marido vai mudar de vida. A multidão está rindo. O meu filho vai ser liberto. A multidão está desacreditando. Por quê? Porque eles enxergam um cenário de morte. Eles enxergam um cenário que eles enxergam, eles pensam que não tem mais jeito. Mas só basta uma palavra, irmão. Só basta uma palavra para mudar o cenário. Só basta uma palavra para mudar o cenário, para mudar a história. Está aqui um jovem ministrando a palavra que outrora era um cenário de morte, que outrora era algo desacreditado, e ninguém dava nada. Mas hoje, uma palavra lá atrás deu fruto, e hoje eu estou aqui, como Paulo falou: um lança a semente, outro rega, o crescimento vem dele. Então o que eu quero te falar nessa noite? Continua lançando a semente na sua casa, continua lançando a semente no seu filho, continua lançando a semente na sua esposa, continua lançando a semente na sua família, porque o trabalho de dar o crescimento é dele. Eu glorifico a Jesus por isso. Jesus, ele é lindo. Já pensou se o crescimento fosse de mim? Mas o crescimento, ele fala que é dele. Então na hora certa, o fruto vem dele. E a palavra do Senhor vai dizer no 54: entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levante. Mas não era um cenário de morte, não havia uma zombaria, não havia uma multidão chorando, não havia uma multidão que já não acreditava mais. Mas por que Jesus falou levante? Porque onde a morte, Jesus leva a vida. Porque onde nós enxergamos cenário de morte, Jesus vai falar como foi ali na casa de Davi: ei, você vê com os olhos humanos, mas há algo dentro que só precisa ser regado. Tem algo dentro que só precisa ser regado para a hora certa. Na hora certa você vê vida. Deixa eu te falar nessa noite. Sabe por que o mundo ainda se encontra morto? Porque o mundo não enxergou ainda que existe um que gera vida. Não enxergou ainda que é um Cristo que gera vida. O mundo não tem vida. O mundo é um sepulcro caiado, aonde por fora está bonitinho, mas por dentro
é como um sepulcro caiado. Então nessa noite, essa é a palavra, onde fala dos 55, voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Ei, a palavra do Senhor vai falar em Ezequiel 37. Sabe o que a igreja tem que fazer? Filho do homem, será que pode reviver esses ossos? Eu não sei. Nós temos Ezequiel falando, eu não sei, mas tu sabes. O Senhor fala só uma coisa, Ezequiel: profetiza. Profetiza. Então a sua boca tem algo poderoso. Dentro de você tem algo poderoso. A diferença do cristão para o mundo é que o cristão ele jorra de dentro para fora e gera vida. O mundo enche de fora para dentro e estão se matando. Então a diferença é essa. Nós jorramos de dentro para fora, e nós temos vida. Nós temos vida. Por que, pastor, nós temos vida? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor pegou o homem do pó da terra e formou o homem do pó da terra. O interessante é que o homem só foi o pó da terra, ganhou forma, um boneco. Sabe quando veio? Foi. A palavra vai dizer que o Senhor colocou dentro o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. E nós temos o Espírito Santo. Nós temos algo que gera vida dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer que aquela menina que estava morta, o Espírito retornou, e aquela que estava morta, cenário de morte, levantou, e os que zombou teve que contemplar que Jesus operava. E nessa noite eu quero dizer que os zombadores, aqueles que zombam do Espírito Santo, aqueles que zombam dessa palavra, vão contemplar que um dia a igreja subirá, e Jesus está voltando para buscar não aquele que é sepulcro caiado, mas aquele que vive e gera vida através dessa palavra. E porque essa palavra é quem tem o poder de salvar, de curar, de libertar aqueles que são sepulcros caiados. Essa menina, ela estava sendo preparada para despedir dos seus pais e descer à sepultura. Mas aquela menina foi preparada ali por Jesus, levantar e se alimentar e voltar a viver. Voltar a viver. Deixa eu te falar nessa noite. Se você chegou aqui nessa noite desacreditado daquilo que você deixou lá fora, desacreditado que não tinha mais jeito, deixa eu te falar, saia daqui levando Jesus com você para sua casa. Não deixe Jesus aqui, leva Jesus contigo, porque Jesus
Ele vai fazer aquilo que você não pode. Deixa eu te falar nessa noite, e você vai lembrar que esse pregador pregou nessa noite e vai dizer: bem, o pregador falou que o cenário era de morte, mas Jesus ele chegou, e Jesus ele trouxe vida, e Jesus ele traz vida, e Jesus ele traz mudança, e Jesus ele transforma, e Jesus ele cura. E eu creio nessa palavra, e nessa noite eu falo para ti que Jesus ele continua curando, Jesus ele continua libertando. Meu amado, Jesus ele é o quem cura, quem salva e quem liberta. E para mim finalizar nessa noite, aqui foi um pai que buscou pela sua filha, e eu quero te falar nessa noite: pai, busque pelo seu filho, não importa a situação que ele se encontra, não importa a situação que o mundo tem visto ele, busque pelo seu filho, busque pela sua filha, que vai dar certo em nome de Jesus. Jairo buscou pela sua filha, que estava desenganada talvez pela multidão, mas para Jesus não há desengano, não há. Busque pelo seu filho, busque pela sua casa. A palavra do Senhor vai dizer que Jó buscava pelos filhos. Antes dos filhos dele, a palavra vai dizer, ele já fazia sacrifício. Olha, se meus filhos por acaso pecar contra o Senhor, cometer algo contra o Senhor, ele já estava intercedendo pelo filho. Ei, deixa eu te falar, eu não creio, talvez muitos vão dizer que sim, mas eu não creio. Essa juventude ainda há esperança, os jovens dessa geração ainda há esperança para os jovens dessa geração, mesmo que o mundo tenha olhado, mesmo que a multidão tenha olhado e falado que não tem jeito. Busque pelo seu filho, e busque e acredite, porque ainda há jeito. Para finalizar nessa noite, em Lucas 7 você pode meditar também sobre uma mulher, uma viúva, onde chama a viúva de Naim. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 11 ao versículo 15, só para você meditar, que quando Jesus chega, o cenário pode ser de morte, Jesus ele leva a vida. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela estava indo, caminhando naquela cidade, e a palavra do Senhor vai dizer que ela estava levando o seu único filho, ali onde vinha um grande pranto, chorando pela vida do seu filho. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, indo com essa multidão enterrar o seu filho, a palavra do Senhor vai dizer que lá vem Jesus até Naim. Lá vem Jesus até Naim. Mas ali é um cenário de morte. Aquela mãe estava nos últimos momentos para enterrar sua filha, e a multidão. Mas a palavra do Senhor vai dizer, se você for estudar naquele tempo, ele ter sepultado fora da cidade. E ali em Naim havia, aquela mulher estava saindo de Naim, uma cidade pequena. Mas quando aquela mulher atravessou a cidade, estava indo sepultar o seu filho, Jesus estava indo até Naim. Ei, Jesus está indo em direção àquilo que você pensa que não tem solução. E vem Jesus com outra multidão. E a palavra fala que aquela mulher encontrou com aquele que poderia resolver o problema, só que ela não sabia. E Jesus ele toca o esquife sobre aquele caixão. E aquela mãe que estava indo despedir da sua filha, Jesus toca. Cenário de morte, Jesus mais uma vez leva vida. E ali aquele menino levanta. Deixa eu te falar nessa noite. A mãe que estava preparando o sepultamento atravessou a cidade chorando com a multidão. Eu imagino aquela mãe voltando à cidade de Naim, tudo de novo, não triste, mas glorificando com seu filho no meio daquela cidade.
Aquela mãe retornando com o seu filho que ia ser enterrado, sepultado. Aquela mãe, eu paro para meditar, aquela mãe voltando, glorificando a Deus, glorificando a Cristo pelo o seu filho, voltando à sua casa. Ou imagina aqueles que ficou sentados na porta das suas casas, vendo aquela mãe passando, sem entender nada, aquela mãe voltando, glorificando ao Senhor com o seu filho. Meu irmão, para pensar o poder de Cristo. É isso que acontece. Talvez você pense que não tem jeito e você vai glorificar nessa situação. Então nessa noite é um culto de família, voltado para a família. Deixa eu te falar. Tanto um pai que procurou Jesus, ele teve a resposta. Tanto a mãe que estava enterrar o seu filho, ela teve a resposta. E coincidência que a filha de Jairo era a única, e a filha da viúva de Naim era o único. Então Jesus, quando eu tenho encontro com o homem, algo muda na vida do homem. Então quando a gente tem esse encontro com Jesus, não fica da mesma forma nem da mesma maneira. Jesus entra e faz algo novo. Então nessa noite, sai daqui com algo novo na sua vida. Sai com esperança no seu coração. Sai com esperança. Aquilo que estava morto aí dentro, sai daqui com vida, porque Jesus nessa noite fala: apenas creia. E que Jesus nessa noite Ele te abençoe, e Jesus Ele te guarde. Essa é a mensagem nessa noite. Eu agradeço por essa rica oportunidade.